Vamos encerrar agora o último tema sobre o princípio da isonomia nas licitações, que é exatamente algumas regras relativas à preferência de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte. Nós vamos chamar as microempresas de ME e empresas de pequeno porte de EPP. Muito bem. A Lei Complementar 123 de 2006, o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, ME e EPP, estabelece no artigo 47 que todos os órgãos da administração pública, federal, estadual, distrital, municipal, de qualquer dos poderes, na verdade, em suas contratações devem conceder tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte, objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. Especificamente sobre as compras públicas, parágrafo único desse mesmo artigo 47 vai estabelecer o seguinte: enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à ME e à EPP, aplica-se a legislação federal. Muito bem, então nós temos a Lei Complementar 123 de 2006, que é o Estatuto das ME e EPP, trazendo essa obrigatoriedade da administração pública favorecer, dar um tratamento diferenciado para elas, tá certo? Nós temos também o Estatuto das Empresas Públicas Sociedades de Economia Mista, a Lei 13.303 de 2016, que da mesma forma impõe a observância pelas entidades, pelas empresas públicas e pelas sociedades de economia mista, nas suas licitações e contratações, que elas realizem observem as normas de favorecimento às microempresas e empresas de pequeno porte, tá certo? Voltemos para o Estatuto das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. O artigo 48 vai dizer que para obedecer o artigo 47, a administração pública deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação das MEs e EPPs. Nos itens de contratação cujo valor seja de até R$80 mil. Ou seja, nas licitações cujo valor seja até R$80 mil, é obrigatório a exclusividade, a participação exclusiva de microempresas e empresas de pequeno porte. É a previsão do artigo 48. Outra previsão. A administração pública poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte. Ou seja, qualquer outra licitação relativa a obras e serviços de engenharia ou outros serviços, é possível exigir que haja a subcontratação, né? É possível exigir no edital que haja a subcontratação de microempresas e empresas de pequeno porte. E a última previsão desse artigo 48 estabelece que a administração pública deverá estabelecer em certames de aquisição de bens de natureza divisível cota de até 25% do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, tá certo? Então, naquelas aquisição de bens superiores a R$80 mil, né? Já que inferiores a R$80 mil é obrigatória a participação exclusiva das MEs e EPPs. Mas aquilo que excede, né, a administração deve estabelecer cotas de até 25% naquilo que, se for divisível, aquisição de bens divisível, cotas de até 25% para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte. Muito bem, uma outra regra interessante prevista no parágrafo 3º do artigo 48 é que a administração poderá conceder justificadamente prioridade de contratação de microempresas e empresas de pequeno porte
sediadas no local ou na região, até o limite de 10% do melhor preço válido. Veja aqui que nós temos uma margem de preferência aqui, né? É possível, então, estabelecer que onde houver disputa entre microempresas, empresas de pequeno porte e outras empresas, a administração poderá estabelecer prioridade para as empresas e microempresas sediadas na região ou naquela cidade, até o limite de 10% do melhor preço válido. Perfeito? O artigo 49 dessa mesma Lei Complementar 123/2006, ele vai dizer que não se aplicam todos esses benefícios a MEs e EPPs quando não houver um mínimo de 3 fornecedores competitivos enquadrados como MEs e EPPs, sediados no local ou na região, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório. Daí não tem como aplicar esse privilégio, essa prioridade para as EPPs e microempresas regionais e locais. Também não se aplicam esses privilégios quando o tratamento diferenciado e simplificado para as MEs e EPPs não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado. E também não se aplica todos esses privilégios em favor delas quando a licitação for dispensável ou inexigível, né, que são as hipóteses do artigo 24 e 25 que nós vamos estudar mais à frente. Entretanto, se aplicam sim esses benefícios às EPPs e MEs regionais e locais se a dispensa de licitação for fundada no pequeno valor. Daí se aplica sim esses benefícios. É a previsão contida neste dispositivo no artigo 49. Muito bem. Uma outra questão interessante, o artigo 44 desse Estatuto das Microempresas de Empresas Públicas dispõe que nas licitações será assegurada como critério de desempate preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte. Embora o texto legal literalmente fale em critério de desempate, a regra que a lei estabelece não se aplica somente em casos que efetivamente haja um empate, ou seja, quando seja igual ao valor da proposta da ME ou EPP e o de uma outra empresa. É que o parágrafo 1º do artigo 44, olha só, estatui que se entende por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas MEs e EPPs sejam iguais ou até 10% superiores à proposta mais bem classificada. Então, veja só, numa licitação em que há EPPs ou MEs contra outras empresas e as outras empresas tiveram a melhor proposta até 10% acima de uma proposta de uma EPP ou de uma ME, é considerado empate. E daí aplicam-se as regras de desempate em favor da ME ou da EPP. Tá certo? Essa é a regra geral. 10%, portanto, se uma empresa que não é EPP nem ME tiver a melhor proposta e nós tivermos MEs ou EPPs abaixo dessa melhor proposta em até 10%, é considerado como se fosse empate. E daí aplicam-se os critérios de empate em favor das MEs e EPPs. Muito bem. Essa é a regra geral. Só que quando se tratar de licitação na modalidade pregão, será considerado empate as propostas de ME e EPP que sejam até 5% superiores ao melhor preço. Tá certo? Lembrando que no pregão a licitação, o tipo de licitação, o critério é sempre o menor preço. Então, quando for pregão, é considerado empatado o limite de até 5%. Nas outras modalidades de licitação, concorrência, tomada de preço, convite, nós vamos estudar mais à frente, 10% é a regra geral. Muito bem, se ocorrer empate, ou seja, até 10%,
no caso das demais modalidades da 866, ou até 5% no caso do pregão da 10.520. O procedimento deve ser esse, havendo empate entre empresas e empresas de pequeno porte e MEs. A ME ou EPP mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. Beleza, se houver esse empate, então a ME ou EPP poderá então apresentar uma nova proposta com preço inferior. Se a ME ou EPP mais bem classificada não oferecer proposta de preço inferior àquela considerada do certame, considerada vencedora do certame, serão convocadas as remanescentes na ordem classificatória para o exercício do mesmo direito, desde que os valores originais das propostas dessas ME e EPPs remanescentes enquadrem-se nos critérios de equiparação a empate, 10% ou 5%, que nós já falamos, com a proposta vencedora do certame, visto acima. Bom, última coisa, no caso de serem idênticos os valores das propostas originais apresentadas pelas MEs e EPPs, e desde que sejam propostas que se enquadram nos critérios de equiparação e empate, com a proposta vencedora do certame, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta. Bom, no caso do pregão, a microempresa ou EPP mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 minutos após o encerramento dos lances sob pena de preclusão. Se não for possível, mediante a adoção dos procedimentos que nós acabamos de ler, obter uma proposta da ME ou da EPP que tenha preço inferior àquela considerada vencedora do certame, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. Certo? É a previsão do parágrafo 1º do artigo 45. Em qualquer caso, os procedimentos explicados acima, que nós vimos nos itens, naqueles 3 procedimentos, somente se aplicam quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentado por ME ou EPP. Ou seja, todos esses procedimentos permitindo que uma ME ou EPP ofereça proposta inferior, com menor preço à vencedora, só tem sentido, só pode ser aplicada quando a vencedora não for uma EPP ou ME. Certo? É esse o sentido. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que ficou compreensível.